E aí, galera, beleza? Muito bem, senhoras e senhores, então vamos começando aqui o nosso super, ultra, mega treinamento 7 técnicas de copywriting para vender todos os dias. Os processos e técnicas que irão acelerar os seus resultados, irão acelerar os resultados da sua empresa imediatamente. Bom, vamos ver se está tudo certo? Vamos ver se está tudo no ponto? Se vocês me ouvem bem, se vocês conseguem ver os meus slides, se já está tudo certo aqui no ponto, rolando. Ó, uma coisa que eu vou fazer... vamos deixar os comentários ativados, tá? Pra gente focar no conteúdo, eu tenho técnicas para apresentar para vocês. Então hoje o conteúdo vai ser bem objetivo mesmo. Então eu vou evitar ler comentários, perguntas, porque eu vou focar nas técnicas. Depois, obviamente, eu vou falar como é que você pode ter acesso a todas essas técnicas e mais técnicas, tá? Então a gente vai ser bem objetivo, a gente vai focar muito, tá? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começando aí, acho que tá tudo pronto. Deixa eu ver aqui com a equipe se tá tudo certo. Beleza, maravilha. Então, ok. Então vamos começar, né, gente? Vamos começar do começo. 7 técnicas de copy para vender todos os dias. A primeira coisa que eu quero que você entenda é pensar o seguinte. Eu tenho repetido muito esse ponto, que é: escreva como um mestre e lucre como gente grande, ou continue como um amador e contando moedas no final do mês. Eu sei que essa frase assim pode dar um certo impacto, mas pense o seguinte: todas as pessoas que começam a ter resultados expressivos, vão para um próximo nível, eles dominaram a habilidade de vender. Então muitas vezes você tem um bom produto, você tem um bom serviço, você tem algo realmente muito bom a oferecer para as pessoas, mas você não sabe vender da melhor maneira. Então talvez isso seja o seu sentimento hoje. Poxa, Natanael, eu realmente tenho algo muito bom nas minhas mãos para vender, mas eu não sei como vender isso da melhor maneira. Então é essa correlação, essa causa e efeito. Quanto melhor você aprende a vender, quanto mais você domina a escrita para vender, mais resultados você tem. O grande ponto é que a gente tem aqui uma timeline, né? A gente tem uma linha do tempo que muitas vezes te prejudica, que é: você precisa desse resultado e você está nesse nível de conhecimento. Aí você fala: Natanael, com esse nível de conhecimento que eu tenho hoje, o resultado está aqui, ó. Às vezes está abaixo, né? Como é que eu posso ter esse crescimento mais previsível e mais rápido? Então, o que eu quero fazer com você hoje é o seguinte: aqui é o teu nível de conhecimento. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Te leva para esse resultado. E um conhecimento, ele pode ser transferido, né? Eu posso transferir esse conhecimento para você, algo pronto, e você domina, e você utiliza, e depois você domina, ou ele pode ser dominado primeiro. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o que eu vou fazer por vocês hoje, eu vou pegar um conhecimento consolidado e eu vou transferir para vocês. E aí você vai colocar em prática. Em outras palavras, você vai praticar primeiro, mesmo que muitas vezes você não entendeu 100%, mas pelo menos você já consegue praticar. Porque às vezes você está estudando, está entendendo, domina, agora que vai praticar. E nessa linha do tempo, as coisas não funcionam. Então eu vou mostrar como é que você se torna esse mestre, tá? Primeiro, o que tem de diferente nas técnicas que eu ensino de copy, tá? O que existe de diferente de tudo que existe no mercado e o que eu me proponho a fazer de diferente? A resposta é simples. Eu foco muito na venda de impacto, ou seja, imagine que você foi assistir a palestra, alguém vai assistir a tua palestra e tudo mais. Como é que você consegue, como em uma palestra de 30, 35 minutos, você consiga fazer com que a pessoa compre naquele momento? Então, como é que você gera esse impacto? Então, o objetivo é usar todos os elementos necessários para gerar uma venda no curto prazo. Ou seja, como é que eu faço com que a pessoa, naquele momento que ela teve o contato com a minha mensagem, eu use todos os elementos persuasivos ao mesmo tempo para gerar ali um resultado? Então, o meu foco é: se eu tiver só uma oportunidade para vender para aquela pessoa, aquela oportunidade vai valer a pena. Porque às vezes as pessoas tiram o pé da copy porque elas imaginam: não, essa pessoa vai acompanhar 5, 6 vídeos. E se ela não acompanhar? E se ela não assistir todos aqueles vídeos? Então, meu foco é: se eu tiver uma chance, aquela única chance, eu vou trabalhar com todos os elementos. Se eu tiver 3 chances, são 3 momentos que eu vou usar todos os elementos, eu vou fazer o melhor trabalho. 2, gera autoridade, mas dentro de um propósito comercial. Ou seja, criação imediata do desejo, mesmo que não se converta na compra imediata. Então a pessoa, ela viu, mesmo que ela fale assim, ó, nossa, não sei se eu vou comprar agora, mas ela desejou ao ponto de tomar uma decisão, tá? Pode ser utilizado na sua totalidade ou em partes. Então a copy funciona como uma carta de vendas ou como posts, vídeos, stories, lives e artigos. Então só complementando o ponto 2 e o ponto 3. Isso que eu vou ensinar para vocês, você pode transformar numa carta de vendas em vídeo, propriamente dito, ou você pode usar numa sequência de stories, numa live, numa postagem, num vídeo para o YouTube. Ou seja, a vantagem é que quando você domina essas técnicas, você pode usar elas de uma maneira mais oficial, em um pitch no palco, uma carta de vendas, ou você pode usar sempre que você precisar falar para qualquer momento, para um anúncio, para um vídeo, etc, etc.
tá? Beleza. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, isso aqui é um modelo de um processo completo. Então isso aqui é uma estrutura de carta de vendas, que começa com uma promessa, uma pergunta de segmentação, depois tem uma afirmação, e aí depois entram 3 técnicas. Ask for a test. Então, ask for a test vai envolver aqui pedir por um teste. Tem um fast overview, que é a visão geral, e tem um next step, que é o próximo passo. Eu coloquei os nomes todos em inglês, porque quando eu aprendi essas técnicas, foi estudando materiais em inglês, então eu falei, eu vou deixar do jeito que eu aprendi para transferir esse conhecimento para vocês. Não vou ficar aqui criando outro nome. Mas, basicamente, pedir por um teste, uma visão geral, rápida, e um próximo passo, né? Então, ask for a test, fast overview e o next step, tá? São essas primeiras 3 técnicas que eu mostro aqui nesse exemplo. E aí depois vem história, oferta e bônus de escassez. Ou seja, as técnicas que eu vou ensinar para vocês, elas fazem parte do recheio, do meio, do filé mignon da carta de vendas. Porque basicamente o começo de uma carta de vendas, ou propriamente dito, o final de uma carta de vendas, ela envolve aí, especificamente um momento de trabalhar, por exemplo, um encerramento. Então, quando eu chego aqui e eu entro nesses bastidores de mostrar técnicas, você entenda que antes disso existem processos, depois disso tem processo, mas isso aqui é a parte mais forte de uma carta de vendas, que são essas técnicas, tá? Você vai entender isso. O que são essas técnicas, né? Como é que funciona isso? Basicamente, uma carta de vendas é um pacote de argumentação ou uma condução. Então, por exemplo, uma carta de vendas é a reunião de argumentos específicos que fazem a composição da mensagem completa. Então, é você pensar o seguinte, quando você vai escrever uma carta de vendas, você pode ter, eu vou usar essa técnica, eu vou usar essa técnica, faz sentido usar essa técnica, faz sentido usar essa técnica. Então, você pega ali os argumentos e agora você organiza. Então, como que eu escrevo a carta de vendas? Eu não começo assim, comecei a carta de vendas, linha 1, linha 2, linha 3. Não, eu gero primeiro vários argumentos a partir dessas técnicas e depois eu só ordeno. Em outras palavras, a carta de vendas ela começa meio desorganizada e depois eu coloco numa ordem. Eu não fico pensando assim, primeira parte, segundo slide, terceiro slide. Não, eu monto o argumento geral e depois eu faço essa organização. Algumas cartas de vendas só precisam adicionar alguns pacotes de argumentação ou conduzir a promessa ou oferta de maneira diferente. Ou seja, às vezes você vai chegar na tua carta de vendas, você vai olhar para ela, você vai falar o seguinte, você não vai jogar ela fora. Você vai falar, nossa, essa minha carta de vendas não está tão boa assim. Eu vou pegar essas 3 técnicas que o Nathanael ensinou e eu vou adicionar uma no começo, uma no meio e uma próxima virada. Nossa, a minha carta já deu um up. A minha carta já está diferente. Então, muitas vezes, você vai só adicionar técnicas. O que eu ensino é exatamente isso. Porque, assim, quando você tem uma técnica para adicionar, você chega lá e pluga aquela técnica. Então, às vezes, a pessoa está falando de uma maneira sem graça, de uma maneira superficial, e ela pega 3 técnicas, o discurso dela já vai para outro nível. E mesmo aquelas frases que antes pareciam sem graça, agora que tiveram uma técnica antes ou depois, elas ficam muito mais interessantes. 3. Cada pacote tem como objetivo despertar estímulos emocionais e racionais em uma proporção o suficiente para gerar o ato de compra ou decisão imediata. Ou seja, quando você cria uma argumentação de vendas, tá? Quando você cria uma promessa de vendas ou quando você cria uma mensagem de argumentação, essa mensagem ela pode gerar um certo nível de estímulo emocional na pessoa. Ou seja, a pessoa está ouvindo aquilo e ela fala, nossa, faz muito sentido. Ah, mas eu acho que não é para mim. Ou ela pode falar assim, nossa, faz muito sentido. É exatamente o que eu estou precisando. Ah, mas eu acho que não é o que eu preciso agora. Dá para deixar para depois. Ou, nossa, faz sentido. É para mim o que eu estou precisando. Eu preciso disso agora. Vou comprar. E vai lá e compra. Então, muitas vezes, a tua carta de vendas não vendeu o suficiente porque você não gerou um estímulo o suficiente para que isso se convertesse em vendas. Então, não adianta a pessoa ficar com muita vontade de comprar se ela não comprar. Você tem que ir até o próximo passo. Tá? E óbvio que muitas vezes a pessoa vai ficar com vontade, vai pensar, vai ver um outro vídeo, mas você precisa ir com uma mensagem, um pitch até o final. Tá? Sempre ter essa análise que é uma venda de impacto. Beleza? Então vamos ver na prática. Ó, eu peguei aqui um exemplo de uma carta de vendas. Então eu vou conduzir essa carta de vendas até aqui, ó, a afirmação, e depois eu vou entrar com as técnicas para você entender. Então, por exemplo, aqui ó, é uma estrutura de uma carta de vendas. Começa com a promessa, faz pergunta, faz uma afirmação, entra com a primeira técnica, entra com a segunda técnica, entra com a terceira técnica, conta uma história, faz oferta e escassez. Essa aqui é uma estrutura. Tá? Então, por exemplo, oi, aqui é o Nathanael Oliveira e nesse vídeo eu vou te apresentar a oportunidade de finalmente falar inglês sem precisar de 4, 5 anos. Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui importantes. Você é empreendedor? Você é dono de negócio? Quer levar teu negócio para o próximo nível? Quer avançar nas suas vendas? Sim ou não? Se você disse sim, se você quer ter uma vantagem única no seu ramo, essa mensagem é para você. E você que tem uma carreira? Quer
buscar novos alvos, novas metas, quer ir realmente para um nível que talvez você sequer imaginou que poderia, eu vou te falar de algo que realmente pode te ajudar a chegar lá muito mais rápido. Com certeza esse vídeo é para você. Então, nesse caso, ó, eu fiz uma promessa, pergunta de segmentação. Eu estou fazendo perguntas para que a pessoa fale, sim. Você é isso? Você quer isso? Sim, então isso é para você. Você é isso? Você quer aquilo? Não, então não é para você. Essa mensagem é para quem? 1, 2, 3, 4. Se a pessoa falar sim, ela está se auto-segmentando. Sim, eu quero. A partir do momento que a pessoa fala, sim, é para mim? Sim, eu quero? Beleza? Aí você entra com uma afirmação. Olha, a verdade é que ninguém pode passar 5 anos aprendendo inglês e ainda assim continuar competitivo. Você precisa de algo mais rápido. E se você não quer ser um professor, mas quer apenas se comunicar no primeiro momento, isso existe. Em outras palavras, você precisa primeiro quebrar a barreira. Você vê um texto, você consegue ler o texto. Você escuta alguém falando, você consegue entender o que a pessoa está falando. Você quer pedir algo, você consegue falar. Você quer explicar algo, você consegue explicar. Primeiro você aprende a se comunicar. Depois você vai refinar isso. Ó, já usei uma afirmação. Já conduzi a pessoa na mensagem. Fiz uma afirmação. Pronto, então isso aqui é o começo da carta de vendas. Promessa, pergunta, afirmação. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo ou os primeiros minutos do vídeo. E agora, Nathanael, o que é que eu faço? Agora eu entro as técnicas. Quando você não tem técnica, é aqui onde as pessoas se perdem. Ah, então agora eu vou te mostrar algo revolucionário. O Super Ultra Mega Blaster Tabajara Revolutionation. Aqui as pessoas se perdem porque elas não têm técnica. Essa primeira fase, mesmo que você não tenha grandes técnicas, você conseguindo um passo a passo como esse, já é razoável de você conseguir minimamente criar uma mensagem interessante. Porém, entretanto, todavia, agora o negócio fica sério. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, é o recheio da copy, o meio da copy. Agora entram as técnicas e a partir de agora você vai aprender as 7 técnicas de copy para você vender todos os dias. Vamos lá, primeira, ask for a test. Então, quando você pede por um teste, né, você está basicamente dando um comando para a pessoa testar algo. Mas qual que é a explicação dessa técnica? Aqui é uma experimentação mental. O objetivo dessa técnica é alterar o foco mental do teu leitor. Faça com que o público pare de pensar sobre você e pense no que você está falando. Aqui você quer fazer uma inversão de papéis. Você faz seu leitor sentir que ele chegou a uma determinada conclusão e não foi convencido de nada. Preste atenção nesse ponto. Exemplo, faça o teste. Comece a pensar agora nas pessoas que você conhece que estão tendo resultados acima da média. Você vai começar a reparar que existem alguns padrões. Quais são eles? Faça o teste. Quem você conhece que fala inglês? Comece a reparar que essa pessoa tem uma fama de ser mais inteligente. Comece a reparar como o inglês ele impacta na percepção das pessoas. Então, nessa parte da técnica, basicamente você está pedindo para o público para refletir sobre algo. Você está dando um comando. Faz esse teste. Comece a pensar agora. Quem você conhece que está vendendo muito bem? Pense nessa pessoa agora. Agora, comece a imaginar uma outra pessoa. Você está identificando alguns padrões que tem algumas coisas parecidas entre eles? Ó, eu estou fazendo com que a pessoa pare de pensar em mim, no que eu estou dizendo, se aquilo que eu estou falando é válido ou não, e eu pedi para a pessoa pensar. Quando a pessoa foi pensar, ela foi para lá. Peraí, deixa eu pensar. É verdade. Faz sentido. Eu conheço realmente pessoas assim, poxa, realmente esse padrão existe. É verdade. Nossa, eu não tinha parado para pensar dessa maneira. Verdade, pronto. Você ganhou uma confirmação. Só que foi uma confirmação que não foi você que deu. Ela conseguiu. Ela teve. Então a pessoa fala, é verdade. Eu percebo isso. Eu concordo. Então você está colocando para a pessoa o papel de decisor. Não você está tentando convencer. Então ela fala, eu acho isso. A partir do momento que você pediu um teste, esse teste deu um resultado que ele é positivo para você, por isso que obviamente você tem que dar comandos inteligentes, começa a reparar nisso, começa a reparar naquilo, a pessoa fala, poxa, é verdade, isso acontece, concordo. Concordou com você? Bingo. Você passou. Então, o objetivo aqui é você criar uma argumentação, o objetivo aqui é você criar uma mensagem, você dar uma voz de comando para algo que te ajude na conclusão. Que te ajude ao público a concordar com você. Então a conclusão dele vai ser, concordo, é verdade. Faz sentido o que ele está falando. E aí vem a segunda técnica, que é esse fast overview. Então a ideia é, sabe quando às vezes você está comprando alguma coisa, a pessoa te mostra uma lista? Ó, então é o seguinte, senhor, você está levando 1, 2, 3, aí você está levando isso aqui você está levando, tudo mais, etc, etc, etc. E você, beleza. Você nem está prestando tanta atenção assim, porque são vários itens, então você não está nem prestando atenção. Essa é a técnica do fast overview.
que geralmente ela vem depois de, por exemplo, um pedido para um teste. Porque a pessoa foi lá e concluiu, é verdade. Concorda? Então vamos lá, vamos revisar um pouquinho? Você chama a pessoa para uma revisão. Então aqui, ó, você está preparando o leitor para uma argumentação mais forte. Essa técnica, ela revisa tudo que foi dito até então, porém com um tom de confirmação. Não existe mais um tom de provar algo, mas de confirmar em comum acordo. A velocidade e a organização é parte crucial, ou seja, aqui tem que ser algo fácil de ser absorvido pelo cérebro. Porém, em um volume que, na prática, somente alguns pontos serão gravados. Mas isso não é importante. Então, o que eu quero dizer? Eu vou fazer agora com você, tá? Um fast overview. Então, vamos lá, galera. Vamos revisar um pouco do que eu mostrei até agora. Então, eu comecei mostrando pra vocês que eu vou falar sobre 7 técnicas de copy. Eu disse pra vocês que ou você começa a escrever como um mestre pra ter lucro como gente grande, ou você vai ficar contando moedas. Falei pra vocês que o meu foco é venda de impacto, gerar autoridade, e você pode usar essa carta de vendas de várias vezes. Também mostrei pra você que existe uma estrutura montada, existe uma estrutura perfeita aqui para você entender, para você se concentrar, para você se organizar. E eu também expliquei quais são essas técnicas, mostrei um exemplo prático de como que você pode realmente trabalhar nesse sentido desses elementos. Então estou mostrando para vocês esses pontos aqui, ó. Expliquei promessa, pergunta, segmentação, e agora eu estou mostrando as técnicas para você. Você entendeu o que era a do teste e agora a gente está no overview. Beleza? Ó, eu fui falando, ó, algumas coisas você pegou, outras não, mas nesse meio eu já mudo o tom. Ó, eu falei pra vocês que ou você começa a escrever como gente grande, ou de verdade você não vai ganhar dinheiro como gente grande. Ó, eu vou fazendo afirmações, só que agora com uma conclusão. Então o grande ponto é a concentração em mostrar o que já foi dito, só que agora com um tom diferente. Porque aqui você agora está revisando. Então, quando você está revisando, não é a mesma ênfase que você dá quando você está explicando. Só que a revisão ela é importante para você dar esse... Ó. É como se você estivesse dando mais... Lembra, ó, quando eu peço por um teste, eu peço para a pessoa pensar a respeito disso. Quando eu falo para revisar, eu falo, olha, a gente já falou sobre isso, lembra? Sim, tá, vai. O que a gente falou? Tô revisando. Então, por mais que a pessoa se concentre, é muito difícil para nossa mente acompanhar uma revisão geral com a mesma atenção quando é algo novo. Porque a mente ela vai se distraindo, a mente vai voltando. Então isso aqui é importante para você chegar com o próximo argumento. Então essa técnica na tua cópia é basicamente você recapitular alguns pontos importantes. Então olha, o que nós falamos até agora? O que eu preciso que você entenda até agora? Então olha aqui esse exemplo. Ó. Vamos revisar tudo que nós falamos até aqui. Você entendeu que quanto melhor a sua escrita, mais dinheiro você ganha. Entendeu que existem atalhos, técnicas que facilitam a sua vida e aumentam o seu lucro. Você percebe que agora, com você que está me assistindo, eu já consigo, quando eu faço uma revisão, eu já estou falando de uma maneira mais enfática. Olha, existem atalhos que facilitam a sua vida e aumentam o seu lucro. Eu não falei isso lá na frase, mas agora eu estou revisando e pontuando, resumindo com frases de impacto. Então aqui é para você preparar o teu público para ouvir argumentações mais fortes. Aqui você está preparando o teu público para ouvir frases de mais impacto. Só que agora... Ó, ele já olhou para o lado, já pensou acerca, concordo com isso, ele já viu a revisão, então, em outras palavras, você deu uma distraída para chegar com a mensagem mais forte. Vamos recapitular. Você entendeu que se você não tem como objetivo se tornar um professor, o primeiro passo é conseguir falar e entender. Depois, você refina. Também viu que o inglês te dá vantagens únicas. As pessoas te olham de maneira diferente. Olha como é que eu estou afirmando. Tá claro para você, ó? Agora eu estou afirmando. Não estou mais pedindo para perguntar, nem pedindo opinião. Eu estou afirmando. Então essa técnica ela vem com uma ênfase muito mais forte, porque ela já vai direto. Beleza? Essa é a segunda técnica. Próxima técnica. Próximo passo. Next step. O objetivo dessa técnica é fazer com que o público entre uma grande expectativa sobre o que fazer agora. Você cria uma certa agitação. O objetivo é criar urgência na importância desse próximo passo, para que o objetivo seja de fato alcançado. Então, assim, nesse momento agora, lembra, né? Você pode usar essas técnicas numa sequência, como eu estou mostrando para você, ou você pode usar de maneira... Você pode inverter. Ah, não, Nathanael, eu quero usar essa, quero usar essa, quero usar essa. Tanto faz. Você pode usar das duas maneiras, tá? Obviamente, eu estou colocando numa ordem para facilitar a sua vida. É uma ordem que eu gosto de utilizar. Então, assim, eu não só tenho as minhas técnicas, como eu tenho a ordem das técnicas. Então, se você observar aqui, ó, eu fiz uma ordem. Então, eu gosto de seguir essa ordem por várias razões. Mas você, obviamente, se quiser, tem essa opção. Se não, você pode fazer exatamente como eu faço. Beleza? Ok. Continuando. Exemplo. Agora é o seguinte.
Antes de darmos os próximos passos, eu preciso ter a certeza que você entendeu que se você não tiver um acervo de técnicas de copy, você sempre irá em uma velocidade menor. Você vai escrever de uma maneira mais amadora e, consequentemente, vai lucrar menos. Então, o grande ponto aqui é, essa técnica, essa parte da escrita, é você falar para a pessoa o seguinte, bom, você já entendeu tudo, já te mostrei isso, e etc, etc, mas vamos lá falar agora dos próximos passos, como é que você tem esse resultado na prática. Só que antes, eu só preciso ter certeza que você entendeu isso. Aí você faz ali uma afirmação. E aí você vai começar a narrar os próximos passos. Então vamos lá. Quais são os próximos passos? Primeiro, você precisa se concentrar agora em aumentar o teu acervo. Você tem que ter várias técnicas. 10, 20, 30, 40, 50 técnicas assim, ó, nas suas mãos. Putz, essas técnicas são minhas agora. Segundo, você tem que organizar isso, tá? Para saber quais são as melhores para você. Então você vai falar, eu tenho 50 técnicas agora. Essas 10 eu vou me concentrar nessas agora. E aí você tem que ter um plano de implementação. Esse plano de implementação eu vou falar mais pra frente, mas basicamente a primeira coisa que você precisa entender é, não dá pra você num primeiro momento querer usar todas as técnicas de uma só vez. Você vai usando por partes. Só que essa decisão ela é crucial. Você não pode errar nessa tomada de decisão. Então você precisa prestar muita atenção em quais os modelos que você vai usar para te dar o próximo passo. Então, ó, percebe? Ó? Nesse caso, na tua copy, você vai falar para a pessoa, eu vou falar sobre os próximos passos, mas antes eu vou te mostrar como é que você se prepara para dar esse passo. E aí você mostra como é que a pessoa se prepara. E aí você narra quais são os próximos passos. Sem entrar nos mínimos detalhes. Ó, você vai ter que fazer 3 coisas agora. 1, 2, 3. E essa terceira, você precisa ter um cuidado um pouco mais especial. Então você está mostrando para a pessoa a visão de futuro. Se você prestar atenção, até agora nessa carta de vendas, nessa copy, eu falei de presente. Olha, promessa, promessa. Falei de algo passado, ó, conclusões. Observei que isso vem acontecendo. E agora eu começo a falar de futuro. Próximos passos. Então essa técnica ela é muito importante para você criar trechos, argumentos, parágrafos, onde você mostra para a pessoa o que vai acontecer de agora em diante. Porque aqui é como se a pessoa tivesse concordado com você, concordei, e agora, o que é que eu faço? Por isso que eu falo de criar essa certa agitação, tá? Esse primeiro momento de, nossa, o que eu faço agora? Ah, você quer saber? Então vamos aqui. E aí você leva a pessoa para o próximo passo, tá? Então essa é a técnica do próximo passo, next step. Beleza. Aqui entra mais uma técnica muito bacana, que bom que você perguntou, né? Que bom que você fez essa pergunta. E agora entra, né, num modelo, né, que você começa a aprofundar em técnicas de um impacto maior. Todas elas, obviamente, têm um grande impacto, mas aqui é a que já começa a puxar por uma persuasão mais de vendas mais forte. Então, assim, ó, nesse momento agora é uma técnica que ela é mais sofisticada, ela tende a ter um pouquinho mais de dificuldade para você implementar, porque você tem que acertar nessa pergunta, que você vai falar basicamente, ó, que bom que você perguntou isso, mas vocês vão entender que uma vez que você entende o padrão, você consegue repetir isso várias vezes. Então, o objetivo dessa técnica é, mais uma vez, fazer com que o leitor sinta que ele está no controle da conversa. O microfone está com ele. Ele está no papel ativo da comunicação, porém dentro da temática que você determina. Então é basicamente você responder uma pergunta que você mesmo fez, mas colocando como se o seu leitor tivesse feito aquela pergunta. Como? Exemplo. Ok, Nathanael, mas qual que é a melhor maneira de dominar essas técnicas? Onde que eu vou encontrar essas técnicas? Onde que eu vou dominar todas as técnicas de copy? Que bom que você perguntou isso. Que bom que você perguntou isso. Porque essa foi a mesma pergunta que eu fiz há pelo menos 6 anos. E eu vou te mostrar exatamente o que eu descobri. Então é você inverter. Você pega uma objeção muito forte. Tá, mas na prática, como é que eu vou conseguir 1, 2, 3, 4? Ufa! Que bom, eu estou feliz que você perguntou isso. Ainda bem que você perguntou. Achei que você não fosse perguntar por isso. Só que você jogou o elemento da pergunta. Porque quando você usa essa argumentação, quando você faz isso no teu texto, quando você faz isso no teu vídeo, quando o ser humano ele ouve isso, ó, que bom que você perguntou, ele fala, eu quero saber isso mesmo. Eu quero fazer essa pergunta. Ele assume a voz ativa. Ele assume o discurso ativo. Então, no final das contas, o teu leitor ele sente como se ele mesmo de fato tivesse perguntado, mesmo que não tenha feito a pergunta propriamente dita no texto. Beleza? Vocês estão pegando? Tá encaixando? E aí você pode entrar com o elemento da história. Bom, que bom que você perguntou, porque essa foi uma pergunta que eu fiz também. Deixa eu te mostrar o que é que eu descobri. Conta uma história, como que você descobriu, a conclusão que você chegou. E aí você vira. Bom, e é por isso que hoje... 1, 2, 3, 4. Então, no meu caso. Mas vamos lá, Nathanael. Mas como é que eu vou ter essas técnicas? Onde é que eu posso encontrar? Que bom que você me perguntou. Ainda bem que você me perguntou. Tava preocupado já.
Essa é uma excelente pergunta para você fazer. Porque essa foi a mesma pergunta que eu fiz há pelo menos 6 anos. E eu vou te mostrar o que eu descobri. Então foi assim, ó. Blá, 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 blá. E é por isso que hoje eu tenho um acervo gigante de técnicas. Eu fui coletando e testando uma a uma. São mais de 6 anos de trabalho duro. São mais de 6 anos coletando técnicas como essa. Então o que você está vendo aqui não é nem 1000% do que eu tenho armazenado. Olha aí, ó, já consigo criar um desejo, já consigo mostrar os bastidores, já consigo falar de próximo passo, e etc, e etc, etc. Beleza? Aí vem essa aqui, ó, that's easy. Essa é fácil. Passamos por essa, né? I'm glad you asked. E agora nós vamos that's easy. Agora a gente começa a entrar em mais uma argumentação. Então nessa você basicamente, que bom que você perguntou, e você dá a resposta, você mesmo levanta e você corta. E essa that's easy é quando você chega e fala o seguinte, olha, essa é uma técnica que ela é ideal para pegar objeções comuns e tratar de maneira simples. Então quando você fala de uma maneira, um problema que parece ser complexo, com uma praticidade, isso liga 2 sensores. Tá? Então isso aqui é muito importante. Quando você pega algo e você fala, isso é fácil. A pessoa tem um lado que liga que é, poxa, se é fácil, então vai ser bom. A gente vai resolver isso rápido. E a outra é, será que vai ser fácil assim? Será que vai ser rápido assim? Não, deve ter alguma explicação. Tem algum segredo aí. Então cria-se essa objeção também. E aí, aqui é o que acontece, né? A pessoa, ela vai no emocional, poxa, será que isso realmente vai acontecer? E ela vem no racional. Deixa eu ver. Isso redobra a atenção. Então, ó, e é isso que faz com que a atenção seja redobrada com o uso dessa técnica. Uma parte do leitor quer saber se realmente é simples, a outra quer confrontar, saber se faz sentido ou não. Será que isso faz sentido? Deixa eu prestar atenção no que ele tem para dizer. Então isso aqui, quando você fala, olha, na prática as pessoas não estão conseguindo 1, 2, 3, 4. Mas isso é fácil. Quer que eu te mostre? Tá, me mostra que é fácil assim. E aí você começa a argumentação. Por exemplo, tá, Natanael, mas como que eu me torno esse mestre na arte de escrever? Essa é fácil. Essa é muito fácil. Primeiro, você tem que ter acesso às técnicas que os mestres possuem. Só isso já te leva para outro nível. Chega a ser injusto com a sua concorrência. Mas tem um segundo elemento. Quando você é acompanhado na aplicação e tem um direcionamento. O problema é que as pessoas não têm nenhum kit. Ou seja, quase zero de técnicas. E ainda estão sozinhas tentando adivinhar tudo. Aí complica. Eu não estou dizendo que tem mágica, mas existe uma maneira mais inteligente, concorda? Ou seja, eu estou falando para aquele cético, dizendo para ele o seguinte, olha, vamos imaginar o seguinte, você está aqui, ó, sozinho, nunca estudou copy, eu coloco 50 técnicas nas tuas mãos, e você agora tem 50 exemplos para você escrever, e eu ainda te direciono, ó João, faz desse jeito, Maria, faz desse jeito. Quais são as chances de você ter resultado muito mais rápido de uma pessoa que está sozinho, sem técnica nenhuma, sem exemplo nenhum, sem acompanhamento nenhum, sem informação nenhuma, perdido, confuso? Por isso que é fácil. É fácil. Para quem tem modelo, para quem tem acompanhamento, para quem tem exemplos, para quem tem técnica, é fácil. Difícil é quando você está perdido. Percebeu a argumentação? Pá, 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 pá. Pronto. That's easy. O único ponto é... Essa é uma técnica muito poderosa. E agora, vem a... É por quê, né? Isso acontece por quê? Beleza? Quando a gente entra nessa parte, né? Quando a gente vê... Because tem uma música, né? Então, sempre que eu vejo essa frase, eu lembro de uma música antiga, né? Mas, enfim, aleatória da parte, né? That's because... Quando a gente entra nessa parte, né? E aí quando você pega até a palavra, né? A junção, né? A causa disso, isso acontece por isso, né? A causa disso, você fica entendendo o poder dessa palavra, o poder dessa técnica. Por isso eu quis manter essa parte aqui específica, né? Mas sem pensar na música agora. O grande ponto é, aqui você entra numa argumentação mais técnica. Essa é uma técnica que apela para os estímulos racionais de maneira muito forte. O objetivo aqui é transformar algumas perguntas de conflito, que é uma outra técnica, não vou falar aqui agora, enfim, não dá tempo, em uma conversa mais avançada e aprofundada sobre determinado tema. Essa técnica, via de regra, eu gosto de utilizar mais próximo da oferta. Exatamente porque cria uma grande autoridade, tá? Então, por exemplo, como é que funciona essa técnica? Uma coisa que eu sempre reparei, existe um padrão nos comerciais da TV americana.
eu sempre reparei que existiam elementos que eram muito parecidos. E isso acontece. Isso é porque, né, eles sempre usam 4 estímulos emocionais primários. Em todas as propagandas, eles usam expectativa, confronto, curiosidade e o alívio. Curiosidade, expectativa, confronto e alívio. Eles sempre usam isso. E eu posso te mostrar isso de maneira absurdamente prática. Eu vou te provar isso agora. Então, o uso, né, dessa técnica, isso é porque, ou isso acontece, você joga uma pergunta. Você já reparou que existem, só que agora diferente lá do teste, né? Aqui você já está fazendo em termos de curiosidade. Cara, já parou para prestar atenção que tem um pessoal que parece que tudo que toca dá certo. A pessoa fala, vou fazer isso, e ela vai lá e faz. Eu reparei que existem pessoas que... Mas sabe por quê? Entra na explicação. Então a ideia é que você joga uma pergunta difícil, você ativa as atividades neurais. Poxa, por quê? Porque eu sei a resposta. A resposta é essa. Então eu fiz isso agora com você. Eu reparei que os comerciais americanos, eles tinham os mesmos padrões. Eu assistia um atrás do outro e tinham os mesmos padrões. Sabe por quê? Porque tem um padrão. Eles sempre usam 4 estímulos primários. Eles usam curiosidade, expectativa, confronto e alívio. Sempre, 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 sempre. Não importa, não importa, não importa. Eles sempre vão usar esses 4. E quando você aprende a usar esses 4 estímulos na tua copy, uau, a tua copy vai para o próximo nível. Mas você tem que dominar isso. Deixa eu te explicar isso com mais detalhes. Eu posso entrar numa explicação mais detalhada. Entra nesse ponto. Vocês entenderam? Percebe como o recheio, quando você tem a técnica, você fala, putz, eu vou usar essa agora, eu vou usar essa agora. Pronto, fica muito mais fácil escrever. Tá aqui um exemplo. Tá aqui um exemplo. O problema é que às vezes você está lendo uma carta de vendas e você vê lá o texto e você não sabe o que está por trás. O que está por trás? Uma técnica. E é isso que vocês precisam aprender. Beleza? Então essa é a sexta. A sexta. Isso por quê? Isso acontece por quê? 7ª. Essa 7ª é especial. Make a list. Então aqui você pode fazer uma lista. Essa técnica segura o leitor até o final. A nossa mente tende a concluir atividades que foram iniciadas e avançaram mais da metade. Principalmente. Eu já cheguei até aqui. Deixa eu terminar. Ou a mente gosta de saber onde algo irá terminar. São apenas 7 pontos. São apenas 5 pontos. Só falta mais um episódio. Quando você usa a argumentação da lista, então, dentro da tua carta de vendas, chega um dado momento você fala assim, ó, 5 estímulos, 5 coisas, 5 informações, 5 erros, 5 oportunidades. A pessoa tende a querer ler aquela lista. A nossa mente, ela gosta de uma lista. Então, quando você usa listas nas tuas cartas de vendas, na tua argumentação de vendas, você prende o leitor com uma timeline específica. Ele olha e fala, beleza, a gente começa aqui, a gente termina aqui e tem uma crescente nisso. Ele vai sentindo, nossa, a primeira foi muito bacana, e a próxima, nossa, foi bacana. Então, ele tem uma lista de coisas. Ele vai acompanhando. Tem um trajeto específico a ser trabalhado. Exemplo. 7 técnicas de copywriting para vender todos os dias. A cada técnica, além de ensinar e gerar muito valor, você cria mais e mais desejo por mais. Se existem técnicas, eu quero, eu vou precisar. Ou seja, eu usei essa técnica com vocês desde o começo. Eu comecei essa aula, eu comecei essa transmissão focando nisso. Eu comecei focando em, temos uma lista. E eu vou explicar essa lista para vocês. E eu fui discorrendo a lista. Só que em cada parte da lista, eu fui soltando elementos. Então aqui, ó, crie aulas e palestras com listas, porém aprofundando dentro do mesmo tópico. Então são 7 técnicas de copy. Não são técnicas de coisas espaçadas, isoladas. Eu estou aprofundando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada item adicione elementos na sua carta de venda, seja como exemplo, seja reforçando o que a pessoa precisa para ter mais resultados. Você vai inserindo elementos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Nessa dos 6 anos que eu falei, ó. Aqui, ó. São mais de 6 anos coletando. Eu já coloquei que eu tenho isso. Então eu fui colocando informações. Eu fui colocando elementos. Eu fui inserindo mais e mais técnicas. E eu fui colocando elementos dentro da própria técnica, para que o leitor, ou para você que está me assistindo, fique pensando, caramba, isso aqui é muito interessante, né? Poxa, isso faz todo sentido. Então, eu coloquei dentro da minha aula uma carta de vendas. Então, você está dentro de uma carta de vendas. Se você prestar atenção, tudo que eu apresentei aqui foi a maneira como eu te ensinei. E você concorda comigo que foi uma baita aula? Você concorda comigo que isso é uma baita apresentação? Poxa, Nathanael, tô aprendendo bastante com o que você tá me ensinando. Faz muito sentido. Aprendi demais. Só que você tá dentro de um processo de venda. Você tá dentro do processo técnico. Essa aula aqui, né, esse material,
é um dos materiais, uma das aulas que eu vou entregar na minha imersão online. Então a minha imersão online vai ser isso aqui, ó. Técnica, 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 exemplo, exemplo, exemplo. Só que além de ter as técnicas, além de ter o exemplo, nós vamos ter interação. Nós vamos ter um momento de falar de bastidores, falar de cases, criar cartas de vendas ao vivo, mostrar exemplos ao vivo. E nós vamos ter a segunda parte também, que é a criação dos produtos digitais, onde eu vou mostrar o que se aplica melhor para cada produto, maneira de vender produto de alto valor, de menor valor, como é que cria esse produto. Então a imersão é de copywriters e é uma imersão também de produtores digitais, ou seja, como é que você cria produtos digitais para vender todos os dias. Essas 7 técnicas que eu mostrei para vocês aqui, elas fazem parte da primeira parte. A primeira parte da nossa imersão vai ser discorrer sobre as técnicas. A segunda parte vão ser processos, que é a organização dessas técnicas. E a terceira é levando isso para campanhas, no dia a dia. Palestra, um vídeo, uma oferta, um modelo para você ter esse acervo completaço para você vender todos os dias. E tem mais. Tem uma coisa importante para vocês entenderem. Por exemplo, promessa. Existem maneiras diferentes de você fazer uma promessa. Eu mostrei uma, mas você pode fazer promessas de maneiras diferentes. Perguntas de segmentação. Existem maneiras diferentes de fazer uma pergunta de segmentação. Afirmações. Existem maneiras diferentes de fazer uma afirmação. História. Maneira diferente de fazer apresentar uma história. Oferta. Maneira diferente de apresentar uma oferta. Apresentar o bônus. Criar urgência, escassez. Existem maneiras diferentes para isso. Então, além de aprender essas técnicas aqui, ó, várias outras técnicas, eu mostrei 7 aqui, mas tem várias outras técnicas. Além de aprender os processos, nós vamos aprofundar nas maneiras diferentes de criar esses processos. Então vai ser uma imersão muito, muito, muito completa. Muito, muito, muito detalhada. Assim, ó, extremamente detalhada, extremamente avançada, completa. Mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero, você vai conseguir rapidamente, putz, é isso que eu preciso e você vai conseguir avançar. Mesmo que você seja uma pessoa que talvez já tenha muita experiência com copy, você vai descobrir coisas que você nunca parou para estudar, nunca teve acesso e o mais importante, tudo que eu estou mostrando para você são coisas do dia a dia, da vida real, do mundo real dos negócios. Aquilo que realmente gera resultados, aquilo que geralmente gera vendas e faturamento para as empresas. Beleza? O link vai ficar aí disponível para você ter acesso a garantir tua vaga. E eu vou falar uma coisa especial, tá? Eu vou falar uma coisa importante para você. A nossa imersão, ela tá dando direito a um bônus muito importante, que é o bônus da imersão presencial. A imersão presencial é uma outra experiência, é um outro conteúdo, é uma outra pegada. Mas, para quem participa do presencial, é uma transformação ainda maior. Só o presencial, o primeiro lote é R$2.000. Só o presencial. Então agora, você comprando com o link dessa transmissão aqui, o link vai ficar aqui disponível para você, você vai conseguir aproveitar o valor de primeiro lote. R$2.000, você pode passar em 12 vezes. Você vai receber ali um pacote de aulas, de copy também, que já vai te dar uma primeira base. E você ganha imersão presencial. Ou seja, quando nós pudermos fazer a imersão presencial novamente, nós vamos avisar para os alunos com antecedência, você vai poder se programar para participar da nossa imersão presencial que vai acontecer em São Paulo, ao lado do aeroporto de Guarulhos, no Hotel Puma. Então, ó, é online, são 2 dias. 2 dias assim, ó, de pura prática, 18 horas de pura prática, processo. Então, aqui, ó, é isso, ó, o que eu mostrei para vocês. E óbvio, de uma maneira muito mais aprofundada, de uma maneira muito mais detalhada. Vocês vão ter a oportunidade de interagir, vocês vão ter a oportunidade de ouvir exemplos, cases, fazer perguntas, enfim, vai ser um negócio muito, muito completo, muito transformador. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa jornada. E agora você está tendo a oportunidade de ter desconto, de ter pacote de bônus e também de ganhar um presencial. Depois, você perde o presencial, o valor dos lotes, eles vão aumentando e aí, quem sabe, pode até acontecer de muitas pessoas ficarem de fora porque deixaram para depois. Então, assim, tô sendo bem de boa, bem tranquilo nesse ponto. Alguns de vocês que estão me acompanhando nessa transmissão já garantiram a vaga de vocês. Parabéns pela sua decisão. Alguns de vocês estavam numa dúvida e tudo mais, etc. Mas assim, ó, copy pra mim é essa frase que eu coloco. Eu não preciso, assim, ó, eu acho que a única coisa que eu não preciso tentar convencer ninguém é estudar. Porque todo mundo que minimamente já teve contato, já viu, sabe que precisa de copy. Então não é um negócio assim que se quer ou não quer. Você precisa. Esse é o ponto-chave. Então, quando eu falo assim, ó, escreva como gente grande, escreva como mestre, lucre como gente grande, é esse teu momento. Então, assim, ó, o que eu mostrei agora foi uma oportunidade para você realmente avançar, para você realmente escrever de maneira muito mais poderosa, escrever de maneira muito mais inteligente, principalmente muito mais lucrativa, mas acelerar esse processo. O que eu tô preparando para essa turma é algo especial.
Nathanael, tem acesso a algum outro programa? Não, inédito. Exclusivo para a imersão. Só quem participa da imersão vai ter acesso a esse material. É um material prático, é um material altamente didático, é um material completo, é um material avançado e é um material que imediatamente você vai conseguir colocar em prática. Então imagina só, pegar uma técnica como essa e a gente criar vários exemplos. E vai ser muito prático, né, na imersão. Você vai ver os exemplos e você vai lá, deixa eu criar minha versão agora. Então vai ter atividades que eu vou pedir para você fazer. Vai ser muito prático. Você vai sair de lá com carta de vendas montada, você vai sair de lá com um mix de produtos desenhado. Enfim, você vai avançar muito, muito, muito nessa jornada. O link está à disposição para vocês. Vai ter o link também para você conversar com a equipe, caso você tenha alguma dúvida, caso você seja aluno de algum outro programa. Às vezes você vai montar um pacote, alguma coisa nesse sentido. Conversa com a equipe, conversa com o time, ou garante logo a tua vaga e eu te espero na nossa imersão. Essa imersão ela vai ser realmente transformadora, ela vai ser realmente um divisor de água para vocês, porque o que eu preparei agora é único, é especial, é avançado, é prático, mas principalmente, ele é um acelerador. É algo para você ter resultados mais rápidos, para você se formar, para você se especializar de uma maneira muito mais poderosa. Parar de ficar feito barata tonta, o que é isso, o que é headline, o que é isso, e aprende do jeito certo. Pegando a essência, pegando a base e se aprofundando nos modelos validados, nos modelos que já existem para você colocar em prática imediatamente. Combinado? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu não vou entrar hoje em perguntas, mais etc. Hoje a minha agenda tá bem cheia, tenho outras programações aqui pra fazer, mas eu vou deixar essa oportunidade para vocês aproveitarem agora. O link tá aí, espero que você não fique de fora, espero que você aproveite para dar esse próximo passo e avançar na imersão dos copywriters e produtores digitais. Lembra? Vamos falar de copy, mas também vamos falar muito de produto digital. Só que eu gosto de começar falando da copy, porque a copy é a base para você criar o produto. Combinado? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.